Um menino. Claramente, era o primeiro da classe, mas no primeiro dia de aula foi expulso pelo diretor, apenas porque sua família era pobre e não conseguiu pagar a matrícula, mesmo que ele suplicasse para que o diretor desse um prazo. O que recebeu foi uma admoestação rígida, ordenou que ele arrumasse suas coisas e saísse imediatamente. No dia seguinte, ele voltou para a escola, aproveitando que ninguém estava vendo, ele conseguiu entrar, mas não era para assistir à aula, e sim para ir à biblioteca ler. Pois só compreendendo o princípio da energia eólica ele conseguiria ligar a bombagem da água do poço para regar as plantas. Assim a família teria alimentos e ele poderia vender para pagar a matrícula. A professora concordou que sua ideia deveria dar certo e o encorajou a seguir em frente, mas só com o conhecimento não seria suficiente. Ele precisava de materiais para construir o projeto. Então, à noite, ele foi até a irmã e suplicou que ela lhe emprestasse o gerador de corrente contínua da bicicleta de seu namorado. Assim ele poderia criar a energia eólica para irrigar as plantas. Mas esse gerador era a coisa mais preciosa do namorado. A irmã ficou silenciosa, sentada na cama. Parecia estar pensando. No dia seguinte aconteceu uma surpresa. A irmã fugiu com o namorado, deixando apenas 2 cartas. O pai ficou furioso e a mãe não conseguia acreditar. Na carta a irmã disse que sua partida faria a família ter um bolo menos para alimentar. William, desolado, entrou no quarto e encontrou o objeto dos seus sonhos, o gerador de corrente contínua em cima da mesa. Ele não podia acreditar que aquilo era um presente de despedida da irmã. Como sempre, ele foi à biblioteca e descobriu que a professora tinha deixado o trabalho, mas deixou uma bateria funcional para ele. Logo ele reuniu seus amigos e começou a explicar seu experimento. A todos parecia confuso, mas ainda assim, eles o ajudaram a finalizar. Fizeram as painéis do vento com tubos de plástico, conectaram um ventilador a um rádio e, quando o vento bateu na sala, o ventilador começou a girar e o rádio fez som. Todos ficaram exuberantes, menos ele, que mantinha a calma, pois ainda havia um desafio maior. O vento não era suficiente e ele precisava da ajuda do pai. O grupo começou a procurar materiais no lixo. Enquanto isso, William encontrou o pai, que estava removendo a bateria do rádio, e então, ligou o vento ao rádio. Para a surpresa de todos, o rádio funcionou sem a bateria. O pai ficou sem palavras. William explicou que a energia eólica podia ligar uma bomba de água para regar as plantas e com isso ele conseguiria encontrar um caminho para continuar a alimentar a família durante a seca. Mas, quando ele sugeriu que teria que destruir a bicicleta da família para construir um vento maior, o pai pensou que ele estava brincando. Considerou que a bicicleta era o único patrimônio da família, e ordenou que ele levasse aquela coisa para longe, mas William não desistiu. Com fé, ele continuou o trabalho, mas a resposta do pai o deixou furioso. E talvez aquela terra antiga nunca acreditasse no conhecimento. Quando William voltou a pedir ajuda aos amigos, ele os encontrou a arrumar as malas para partir para o norte. Não queriam mais ficar ali e morrer de fome. William perguntou se eles haviam pensado que, mesmo no norte, não haveria comida. A única opção era pelo menos conseguir a bicicleta do pai. E assim planejaram roubá-la, mas não conseguiram vencer o pai, pois ele estava armado com uma enxada e cuidado com a família. Assim, todos fugiram. A mãe ficou sabendo e teve que alertar o pai. Quando ele entendeu que sua maneira tradicional de fazer as coisas não trazia mudanças para a família, ele cedeu, desistiu da bicicleta e apoiou o filho. A vila viveu como nunca antes, e todos ajudaram a construir o vento maior, com a ajuda dos vizinhos. O projeto foi finalmente concluído. Ele e os amigos levaram a bombagem, colocaram o vento no ponto mais alto, e, quando o vento começou a girar, a água jorrou. O filho conseguiu suprir a família, e a vila, em breve, o recebeu como um herói. Ele ganhou uma bolsista e concluiu o curso, além de fabricar mais ventos, salvando a comunidade de uma crise alimentar. Esta é uma história real.